Ok, então a gente estava falando sobre funções. Então vamos relembrar aqui rapidamente. Bom, é uma relação, uma função é uma relação, e relação é um subconjunto de um produto cartesiano. Então, por exemplo, vou relembrar algumas coisas que a gente já fez, tá? Então, tem lá um A, um B, 2, A, B. Então, por exemplo, então isso aqui é uma relação, né, que a gente já viu. Então, como é que é a história? Quer dizer, eu vou pegar o A cartesiano B, que é o conjunto formado pelos pares 1A, 1B, 2A e 2B. E aí qualquer subconjunto desse produto cartesiano é uma relação. Então, por exemplo, essa aqui é uma relação que é a relação 1A, 1B e 2A. Esses três primeiros caras aqui, tá? Bom, então tá. Se eu construir o conjunto das partes então do A cartesiano B, eu tenho o conjunto de todos os possíveis subconjuntos do A cartesiano B. Então, se eu pensar assim, então eu tenho o A, B, e aí eu estabeleço uma relação entre A e B. Então o que eu vou ter vai ser o produto cartesiano primeiro do A com B, né? E aí em seguida eu vou ter aqui um conjunto grandão que vai ser o conjunto das partes do A cartesiano B. Bom, qualquer subconjunto do A cartesiano B vai ser um elemento aqui nesse conjunto. Então, por exemplo, se eu pegar aqui um subconjunto aqui, ó, tá? Aqui ele é um subconjunto, lá ele é um elemento. Aqui ele vai ser um elemento. Então, R aqui é o mesmo R aqui, né? O que acontece, ó? R aqui está contido no A cartesiano B. Então é subconjunto. E o R aqui pertence às partes do A cartesiano B. É um elemento. Ok, bom, mas aí o que a gente acabou discutindo? A gente acabou discutindo o seguinte. Bom, eu quero um conjunto aqui de relações especiais, aqui, um conjunto de elementos aqui um conjunto aqui das partes do A cartesiano B. Então eu vou olhar como um elemento, né? Aqui agora, os carinhas aqui. Então esse cara aqui, na verdade, ó, certo aqui seria representar ele, este carinha aqui, ó, como um ponto, né? Para pensar como um elemento, tá? Então aqui um pontinho, vamos dizer assim. E esse pontinho é a relação R, tá? E daí.
Bom, então esse pontinho aqui, então eu vou pensar aqui agora da seguinte forma, vou separar aqui então um subconjunto de elementos aqui dentro do P do conjunto das partes, tá? Isso aqui é um conjunto infinito, esse conjunto laranja aí, que as relações satisfazem o seguinte. Nesse conjunto amarelo, o que vai acontecer é o seguinte, ó. As relações nesse conjunto ou subconjunto, nesse subconjunto, né? Das partes do A cartesiano B são tais que bom, então em princípio elas estão indo do A cartesiano do A no B, ó, partindo aqui desse lugar aqui. Então são relações que vão de A em B, do A no B, ok? Então essas relações aí, não posso perder de vista de que elas são relações que estão indo do A no B. Tá. Bom, acontece que eu agora então vou exigir delas o seguinte, dessas relações que estão aqui nesse conjunto laranja. Em princípio, todo mundo do A tem que ser relacionado a alguém do B. Porque eu poderia, por exemplo, ter aqui no A cartesiano B, eu tenho esses caras aqui, então eu poderia ter um subconjunto da seguinte ordem aqui, ó. Por exemplo, o conjunto formado pelo 1A e pelo 1B só. Então o que seria? O 1 vai no A e o 1 vai no B, então seria uma coisa assim, ó. O 1 vai no A e o 1 vai no B. Isso aí é uma relação. Tá? É o subconjunto formado pelo par 1A e pelo par 1B. Né? Nesse exemplo aqui, o total de elementos nas partes do A cartesiano B é 2 elevado à quarta, que dá 16 carinhas. Tá? Bom, aí ficou um carinha aqui que não foi relacionado a ninguém do B. Então esse tipo de coisa aqui, que aconteceu, eu não vou querer que aconteça para os caras que estão aqui no laranja. Tá? Então tá, então nesse conjunto laranja aí, eu não vou deixar que aconteça esse tipo de coisa aqui. Tá certo? Bom, deixa ali. Então isso aqui eu não vou querer. Então o que eu não vou querer aqui nesse conjunto laranja? Então no conjunto laranja aqui eu não vou querer coisas assim, ó. Então eu tenho aqui o A, eu tenho aqui o B, e aí eu tenho aqui um elemento, outro elemento, aqui, aqui. E aí eu não vou querer coisas assim, ó. Então, o A foi com esse carinha aqui, o primeiro ali com esse aqui, daqui, esse aqui, aqui. E aí ficou sobrando esse ser de alegre aqui. Isso eu não vou querer, não quero. Ok? Uma outra coisa que eu também não vou querer. Porque eu poderia, inclusive, na verdade, aí, ó, fazer até melhor aqui para entender melhor. Aí. Eu poderia ter uma situação como essa daí, ó. A relação é isso aí. Então, o que aconteceu aqui? Aqui aconteceu o problema que eu estava dizendo. Ficou um cara que não foi relacionado. E naquele outro desenho tem uma outra situação, tá? Que eu já vou explicar para vocês qual que é. Então, esse tipo de coisa aqui, um carinha sobrar aqui, então daí é uma coisa que eu não quero. Não quero. Ok, outra coisa que eu não vou querer é o seguinte, agora sim. Então vem lá, A, B, aí eu tenho aqui os carinhas.
E daí eu tenho aqui dois carinhas lá. Aí uma coisa assim que eu não quero. Ah, esse aqui foi aqui, esse aqui foi aqui, esse aqui foi aqui. E também tive esse cara que foi aqui, por exemplo. Tá? Então, isso eu também não quero. O que é que está acontecendo aqui que eu não quero? Eu não quero esse tipo de coisa aqui, ó. Tá? Então, isso eu não quero. Também não quero. Bom, então vamos entender o que são essas duas coisas que eu não quero. Bom, a primeira é porque eu quero que todo o conjunto, todos os elementos de A, simplesmente eu quero isso. Eu quero que todos os elementos do A estejam relacionados a alguém do B. Então, desejo que todos os elementos do conjunto de partida conjunto A sejam relacionados, estejam relacionados. Ok? Neste caso, então, isso aí acontecendo, ó, tá, o que está em vermelho eu não quero, o que está em verde é o que eu desejo, né? Então, como eu estou desejando isso que está em verde, aquilo que está em vermelho ali é o que eu não quero. E aí, nesse caso aqui, eu vou chamar o conjunto A, eu vou dar um nome especial para esse cara, será chamado domínio. E como eu estou chamando ele de domínio, então, o conjunto de chegada será denominado, que é o conjunto B, né? De contradomínio. Então, o conjunto B. Ok? Bom, daí, o que vai acontecer? Ó? Bom, é isso aí. Na parte do desenho de baixo, né? Esse desenho que eu falei que eu também não quero, esse aqui eu também não quero que aconteça. Então, vamos entender o que é isso daí. Olha, isso aqui é o seguinte. Eu gostaria de escrever, então assim, ó, pretendo fazer contas. Contas algébricas, né? Então, R de A, por exemplo, R, se eu chamar aqui, por exemplo, esse carinha aqui que eu marquei, vou chamar ele de X, um elemento X, tá? E esse aqui é um Y1 e esse aqui é um Y2, tá certo? Então, o R de X, ele está associado com Y1. E o Rx também está associado com o Y2. Como eu quero fazer contas, eu quero, na verdade, escrever uma coisa do tipo assim, ó.
eu quero escrever R do x igual a y1 e quero escrever R de x, então aqui embaixo seria R de x igual a y2, tá? Como R de x é igual a R de x, então daqui eu concluiria que o y1 é igual ao y2. Então, obrigatoriamente, eu teria que fundir esses dois caras aqui, tá? Quando eu fundir esses dois caras aqui, isso significa que aqui essa relação vai ser aqui não vai ter dois caras diferentes, né? Eu relacionar esse cara com um cara aqui e outro aqui diferente. Por exemplo, se fosse aqui um x, aqui um número 1, aqui um número 2, então 1 seria igual a 2. Eu não posso, né? Então, por isso que eu não quero que esse cara aqui, um cara daqui do agora chamado domínio, seja relacionado a mais de um cara aqui no contradomínio, tá? Bom, e aí juntando agora tudo isso aqui, né, essas duas coisas aí, como é que a gente então escreve isso daí, ó? Então vou juntar agora isso tudo aqui, tá? Juntando tudo isso aí, a gente escreve então o seguinte, ó. Bom, para ser uma função então, eu vou precisar que satisfaça o seguinte. Qualquer que seja x pertencente a A, porque todo mundo de A tem que ser relacionado a alguém, então existe y pertencente a B, de tal forma que a minha relação agora, bom, R de x fica igual a y. Só que não basta existir, tem que ser único esse cara aí, tá? Bom, então tá. Beleza, fechou. Isso aí então é o que é ser função. Eu já tinha comentado sobre isso aí com vocês, então agora eu sei o que é uma função. Função, que está aqui nessa parte laranjada, é uma coisa que satisfaz isso dali, ó. Isso aqui, tá? Beleza. Aí eu falei sobre as funções que são objetoras. Bom, então aí eu começo a pensar o seguinte, ok, então eu fiz uma exigência para minha relação, quando ela parte de A para B, eu fiz uma exigência sobre a relação R e eu me restringi agora a relações que estão aqui nesse conjuntinho laranja. Eu vou fazer agora a mesma coisa, só que eu vou fazer de B para A. Então eu vou fazer neste conjunto laranja aqui agora, nele eu vou exigir, então neste conjunto, o que eu vou exigir? Exigiremos que de B para A as relações sejam funções. Elas já não são? Não, né? Não necessariamente, porque eu posso ter... Então pensando assim, ó, respondendo, tá? Nem todas são. Por que nem todas são? Porque de A para B eu posso ter isso aqui, ó. Por exemplo, de A para B, então, de A para B, eu posso ter relações assim, ó. Então aqui, 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 aqui. Então, olha lá. Tá. De A para B, ela é uma função, essa relação, mas de B para A ela não é, porque sobrou esse cara aqui, tá? Eu posso ter algo assim também, ó. De A para B, uma coisa assim, ó. Então, aqui é também.
É função? É função. Todo mundo de A está relacionado? Tá. Está relacionado com apenas um cara? Sim. Agora, de B para A já não é função. Por quê? Porque tem esse cara aqui que foi relacionado a dois caras diferentes. Tá? Então, nem todas são. Tá aqui exemplos, ok? Mas eu vou exigir que isso que acontece de A para B também acontece de B para A para as relações. Para algumas relações que estão ali. Então, nesse conjunto laranja, já sei que de A para B são funções. Eu vou então, como eu já percebi que tem algumas coisas de B para A que não são funções e estão ali dentro, estão aqui, então eu vou exigir que de B para A também sejam funções. E aí eu vou ter um novo subconjunto ali, que eu vou desenhar aqui em amarelo. Tá? Então, neste novo subconjunto, o que acontece? Ali, as relações aqui de B para A são funções. Ok? Então, neste conjunto amarelo aqui, as relações de A para B já eram funções. Agora eu exigi que de B para A também sejam funções. Tá? Quando eu faço essa exigência, este conjunto aqui, ele é um conjunto de relações biunívocas. Aqui então, esse conjunto aqui é um conjunto de relações biunívocas. Tá? De A para B é função, de B para A também é função. Tá? Bom. Então tá. Então olha só. O que a gente vai ter então? Então nós tínhamos o conjunto de todas as relações aqui, que está em branco. Aí o conjunto laranja são um conjunto de funções, ou seja, são relações que todo mundo do conjunto A foi relacionado a alguém e esse alguém é único. Tá? E no conjunto amarelo aqui agora, além disso, eu tenho que, se eu olhar de B para A, essas relações, tá? Elas também são funções, ou seja, todo mundo de B foi relacionado e foi relacionado a um único cara de A. Ok? Bom, então é alguma coisa assim. Lá naquele amarelinho lá, ó, neste amarelo ali, eu tenho coisas que são assim. Então eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Tá? Então agora eu vou chamar de F e G. Tá? Então daqui de A para B eu tenho função e de B para A eu tenho função. Tá? Então, função e aqui função. Especialmente essa G que vai de B para A, ela é na verdade a F-1, a relação inversa da F. Tá? Eu já expliquei para vocês o que é uma relação inversa, então é simplesmente usar a ideia de relação inversa para essas funções aqui G que eu estou pensando. Então, não é uma função G qualquer que eu vou olhar. Eu vou olhar as relações inversas que são funções. Então, se eu tenho aqui de A para B a função, de B para A, quem eu estou olhando é a F-1, que é a relação inversa da F. F tem que ser função e F-1 tem que ser função. Então, na verdade, no conjunto amarelinho, estou pensando em R e R-1 são funções. Tá? Bom, são essas relações aqui que são biunívocas. Tá? Porque para isso acontecer, o que vai acabar tendo que ocorrer? Então, tendo A e tendo B, vai ter que ocorrer algo deste naipe aqui.
Se eu tentar fazer qualquer coisa diferente, por exemplo, se eu tentar colocar, vou relacionar esse cara aqui com aquele lá, meu, não vai poder. Tá, eu vou deixar sobrar um cara aqui, meu, não vai poder. Então eu vou deixar sobrar um cara aqui, sem chance, não vai poder. Tá, então qualquer coisa que você tentar fazer diferente desse desenho aí, desse arranjo, você não vai ter a relação R a R-1 satisfazendo a exigência de ser função, tá? Então é por isso que a gente chama isso aqui de biunívoco. Tá? De relação biunívoca. Relação é biunívoca, tá? Bom, a gente muda esse nome quando a gente então está falando de função, tá? E em vez de eu falar que a função é biunívoca, você pode até falar, tá? Mas é usual mudar o termo para bijeção. Então, o biunívoco a relação biunívoca, né? Que é a relação 1 a 1, tá? Quando eu trato de função, quando a minha relação é uma função, eu chamo isso de bijeção. Tá certo? Bom. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer aqui o seguinte, ó. Bom, eu vou precisar... Então, como é que eu vou escrever matematicamente isso aqui? Então, matematicamente. Olha, matematicamente, primeira coisa. Então, eu estou pensando... Aí, aqui tá bom. Estou pensando assim. Então, isso daí está se passando de A para B. Ok, está se passando de A para B. Tá. Então, primeira coisa, tem que ser função essa coisa que se passa de A para B. Então, qualquer que seja x pertencente a A, tem que existir ser único. Um y pertencente a B. Se eu pensar em termos de relação por enquanto, tá? De uma maneira geral, né? De tal forma que o xy pertence à relação R, tá? Ou R de x é igual a y, ok. Mas aí eu tenho que pensar que de B para A também. E aí é a R-1. Bom, como que é a relação R-1 então? R-1 é igual. Então, olha só, é o xy pertencente a B, yx pertencente a B cartesiano A, yx pertencente a B cartesiano A, tal que o xy está na relação R, tá? Uma outra maneira, né, que eu já apresentei isso aqui para vocês, de escrever então pode ser assim ou pode ser também de outro jeito. Então vamos lá, é igual a isso aí, ou também pode ser, nossa, desse jeito que eu fiz vai ficar ruim, ficar feio pra vocês entenderem depois. Vou fazer direitinho aqui, do jeito que eu tava fazendo mesmo. Igual o que? XY pertencentes a cartesiano B, tal que o yx é um cara da relação. Trocar, certo? Bom, então, de qualquer forma, quando eu estou olhando para isso aqui, olhando a R-1, então pode ser um ou pode ser outro, tá? Então nesse caso aqui eu vou preferir ficar com essa opção aqui. Então, quando eu estou olhando a R-1 aqui desse jeito, então o que eu vou fazer? Eu vou olhar para R-1
e vou escrever aqui o seguinte, ó. Qualquer que seja y pertencente a B, tem que existir e ser único o x pertencente a A, de tal forma que o yx pertença a R-1. Tá? Bom, ou o xy no R, né? A gente ficar só com R, como tá aqui, ó, tá? Então, o xy pertencente a R. Ok. E como é que eu vou? Eu quero, na verdade, juntar isso aqui. Eu olho para isso aí e percebo o seguinte. Olha, isso aqui dá para juntar numa coisa só. Como que é essa coisa só? Essa coisa só é o seguinte, ó. Você tem a relação R que vai de A para B, que é função. Se ela é função, ela já satisfaz a primeira parte. Se ela satisfaz aquilo ali, se ela é função, então o que eu vou exigir para ser bijeção? Para ser bijeção, eu vou exigir o seguinte, ó. Então ela é uma bijeção quando qualquer que seja y pertencente a B, existe e é único o x pertencente a A, tal que R de x é igual a A. É igual a Y. Ok, fechou. Isso aí que é ser bijetora, que acho que a gente já tinha chegado até nessa coisa aí, que eu achei que estava meio confuso, então fiz assim. Espero que tenha ficado um pouco menos confuso. Mas enfim, chegamos então na ideia da bijeção, que é isso daqui então, tá? Isso aqui é ser bijetora. Tá? Acontece que daí eu vou extrair agora duas coisas aqui, que são, olha só, qualquer que seja y e b, existe é único x no A, de tal forma que o R de x é igual a y. Tá? Eu tenho duas coisas aqui, existência e unicidade nesse conceito. Ó, tá? Então eu tenho aqui, ó, eu tenho a existência e a unicidade. Então eu tenho existência e unicidade. Beleza. Então, existência e unicidade do elemento x de A, né? Lembrando, sempre tem que ter em mente esse desenho aqui, ó. O A, o B e a minha função indo de A para B, tá? Bom, o que eu quero fazer? Eu quero separar esse conceito matemático, só ver se é possível separar só no conceito de existência, só no conceito de unicidade. Então vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Bom, separar só nesse e depois só nesse conceito, tá? Porque aqui estão os dois. Aqui está envolvido os dois conceitos, aqui no que está circulado em vermelho, né? Bom, então vamos lá. Quero ver, então vamos ver se é possível. Bom, então só o conceito de existência, depois só o conceito de unicidade. Só o conceito de existência é bastante simples, né, na verdade. Qualquer que seja y pertencente a B, existe um x pertencente a A, de tal forma que R de x é igual a y. Aí eu vou agora pensar assim, tá, como que seria o desenho desse negócio? Porque o desenho da bijeção, eu já tenho uma ideia, né, de como que é. Eu não fiz certinho aqui em cima, vamos fazer aqui, ó. O desenho da bijeção, eu tenho ideia de como que é, né? É uma coisa mais ou menos assim, ó. É uma coisa biunívoca, né? E aí tá se passando
de A para B. De A para B. Então aqui tá a minha função f, tá? Então tá indo de A para B. Então a setinha tá chegando aqui. Tá? Beleza. Então tá. Então isso daí é o que se passa para o conceito de bijeção, que eu já sei. No conceito de sobrejeção, então como que ficaria esse negócio aí? Então vamos dar uma olhada. Bom, para o conceito de quer dizer, o conceito só de existência, né? Porque lá tá, esqueci de falar um importante. Nesse desenho aqui, está cravado aqui, existência e unicidade. Tá bom? Aqui tá. Tem os dois conceitos, o de existência e o de unicidade, que é aqui, ó, esse existe e é único, tá? Então tá ali, ó. Tá aqui, ó. Neste desenho. Agora eu separei só o da existência. Só o da existência eu tiro aquela exclamação lá, não é mais único. O X. Então não é mais único o X? Não. Então tá bom. Então vamos tentar desenhar um negócio desse tipo aí. Que não é mais único o X. Então vamos lá. Então eu tenho de um lado o A. De um lado eu tenho o B. Então dado um cara em B, sempre tem um cara em A que é levado nele. Tá certo? Então vamos lá. Eu vou até facilitar um pouco aqui, ó. Então tem sempre um cara, tô pensando assim, nesse sentido, a minha F, né? Então tem sempre um cara, opa, minha relação aqui eu já tô chamando ela de F. Não sei como é que eu fiz aqui em cima, aqui eu pus R. Vamos chamar de F já, tá? Não tem problema aqui, já pode ir. Então aqui é a minha F, tá bom? Então vamos lá. Então olha só. Eu poderia associar assim. Dado y, existe só esse cara que está relacionado a ele. Então não posso pegar aqui um outro cara e ligar aqui. Não. Tá? Dado esse cara, existe um único cara que é levado nele. Então, por exemplo, assim. Ok. Aí eu olho para esse cara aqui. Sobrou. Deixa assim? Não posso deixar assim. Por que eu não posso deixar assim? Porque se eu deixar assim, de A para B não vai ser função. Ah, tá. Então tá bom. Então eu vou ligar assim. Tá. Então, dado esse cara, existe um sujeito que é ligado a ele. Perfeito? Perfeito. Dado esse cara, existe um sujeito que é ligado a ele. Perfeito? Perfeito. Então, dado esse, tem esse cara que é ligado a ele, e eu tenho até outro. Tem problema? Não, porque tem que existir. Eu não falei que tinha que ser único, falei que tinha que existir. Então, esse tipo de coisa aqui, que não é uma abjeção. Então, aqui, ó, observa aqui, não é abjeção. Mas cumpre a existência. Existência. Como assim existência? Esse existe X. Esse existe X está perfeito, ele está sendo cumprido. Tá? Esse existe X aqui, ó, tá checado, tá de boa. Para um desenho como esse aqui, que não se trata de uma função bijetora. Beleza? Ok, então agora eu tenho que ver a questão da unicidade. Bom, a unicidade agora é o seguinte, né? Como que é o meu conceito? Meu conceito é assim, qualquer que seja y pertencente a B, existe, é único, o x pertencente a tal que f de x é y. Tá. Isso aqui é para ser bijeção, que é o conceito que está aqui em cima. Eu quero só deixar a unicidade, então eu quero sumir com o existe aqui, ó. Eu não quero esse existe aqui. Quero só aqui que é único o x. Então, o que eu quero aqui? Eu quero é único
o X pertencente a de tal forma que lá. Só que isso aqui, quando você escreve assim, essa coisa é único, então você pressupõe que ele existe. Pô, aí fica um negócio meio, né? Como é que eu vou tratar dessa coisa da unicidade? Não vai dar para ser simplesmente assim. Então eu vou pensar assim, ó. Bom, quando que não é único? Então não dá para mim pensar assim. Porque se eu penso, ó, quando eu penso é único, o X pertencente a eu meio que tô admitindo a existência do cara, né? E eu não quero, eu queria uma coisa igual eu fiz aqui, ó. Ah, aqui tá, a existência está sendo cumprida, mas a unicidade não. Eu queria a mesma coisa lá, que a unicidade fosse cumprida, mas não necessariamente que envolvesse a existência. Pô, mas como que eu vou fazer um negócio desse tipo, né? Então eu tenho que ver quando não é único. Eu tenho que analisar quando não é único, tá? Então, para eu poder pensar aqui na unicidade, eu vou pensar na questão quando não é único. Então vamos lá. Bom, então vamos ver quando que não é único. Então eu tenho aqui o A, eu tenho aqui o B, né? Aí eu tenho aqui os carinhas lá, tá? Aqui. Aí, sei lá, por exemplo, vou começar aqui, se precisar ajeitar alguma coisa, eu ajeito aqui no conjunto A e no B. Então vamos lá, por exemplo, então eu vou pegar esse cara aqui, tá? Eu vou pegar esse cara aqui e pegar esse cara aqui e vou pegar esse cara aqui, por exemplo. Deixa eu ver se assim vai dar então. Olha só. Para todo y de B tem que ser único. Então eu quero ver quando que não é único. Por exemplo, esse aqui é um caso. Porque para todo y de B, então esse cara aqui do B não tem ninguém que o A foi de A que foi relacionado a ele. Então isso é um caso. Esse é um, tá? Porra, esse aí é um caso que isso daí não tá legal. Podia até, por exemplo, ter mais um cara aqui, ó, tá? Pra violar bem essa, deixar bem claro aí, né? Bom, então tá. Ah, mas espera aí, você não quer que de B para A seja função? Então, aqui agora eu não estou exigindo isso. Eu já exigi isso quando eu identifiquei a relação unívoca, biunívoca, e aí chamei de bijeção. Agora eu estou relaxando isso para ver o que eu tenho lá dentro deste conjunto de bijeções, tá? Então aí eu posso não exigir agora algumas coisas, por exemplo, deixar uns caras soltos aqui, né? De A para B continua sendo função. Isso para mim é extremamente importante, tá? Bom, mas de B para A daí eu não deixei, aí eu associei aqui e tal. Então, tipo assim, para todo y de B tem que ter um único cara que é levado lá. Ó. Então, o único cara, esse aqui já não é, né? Então, bom, então, como é que eu faria então para descrever essa coisa do único? Por exemplo, se eu tivesse feito assim o desenho, ó, deixa ele aí e eu vou desenhar aqui a partir dele aqui um outro. Se eu tivesse feito o desenho assim, ó, 2, 3 carinhas, a minha função f que vai de A para B, 2, 3, 4 carinhas. E se eu tivesse feito assim? Bom, aí eu olho para esse cara aqui, né, e vejo assim, falo, bom, aqui, quando eu penso assim, para cada y, porque nem eu falei aqui, esse cara, vamos pôr até um cara a mais aqui, para violar mais aqui, né, então seria por causa desse cara. Bom, só que aí você olha para esse desenho aqui e começa a perceber, pera lá, mas na verdade não é por causa desse cara aqui que violou. Violou fortemente a unicidade por causa deste cara aqui. Não foi por causa desses caras aqui que eu não tenho ninguém que foi relacionado a ele. Isso não tem problema, tá? E aqui, a mesma coisa, aqui não tem problema desse cara aqui não ter sido relacionado a alguém, tá? Então,
Agora, esses caras aqui, se eu pegar esse cara, é o único cara que foi relacionado? É. Esse cara é o único cara que foi relacionado? É. Esse cara é o único cara que foi relacionado? É. Esse cara, tem alguém que foi relacionado? Quando eu faço isso, eu estou exigindo a existência. Não é a unicidade. Então, a unicidade é esse tipo de situação aqui que não pode acontecer. Tá? Então, aqui não, aqui tá ok. Né? Muito Bolsonaro isso, né? Tá ok, pelo amor de Deus. Aqui não está legal e aqui está legal. Aqui tudo bem acontecer isso aqui. Aqui é isso que não pode acontecer por causa desse cara aqui. Tá? Bom, como é que eu traduzo isso de maneira matemática? De maneira matemática eu tenho duas formas que eu posso traduzir. Na verdade é uma só. Tá? Eu tenho aqui uma maneira de traduzir isso matematicamente. Como é que vai ser isso daí? Vai ser assim. Então, olhando para esses dois desenhos aí, agora tentando evitar isso aqui. Tentando evitar isso daí, ó. Olhando para esse outro desenho, então é o seguinte, ó. Se eu tiver um x e se eu tiver x e y no domínio, de tal forma que f de x é igual a f de y, por exemplo, x1 e x2, eu tenho x1 e x2, tá? x1 e x2 e aí tem o y ali, ó. Então vamos lá. Eu tenho esse y aqui, e aí eu tenho aqui o x1 e o x2, tá? Então eu tenho aqui o x1 e o x2, e aqui eu vou ter um y1 e um y2. Então, se o x1 for diferente do x2, o y1 tem que ser diferente do y2. Ou, se o meu y1 e o meu y2 for igual, então esse cara aqui é o caso em que o meu y1 ficou igual ao y2. Então, é como se eu tivesse chegado aqui, ó, e tivesse juntado esses caras aqui a um único ponto. Se eu fizer isso, então essa setinha vai ficar apontada por um único ponto, como está aqui, ó, tá? Bom, mas se isso acontecer, então meu x1 tem que ser igual ao x2, para poder manter a unicidade. Então tá, então pera lá. Então, qualquer que seja x1, x2 no domínio A, né, tal que f de x1 é igual a f de x2, eu preciso concluir como resposta que x1 é igual a x2. Tá? Ou, isto daqui, que é também o mesmo conceito, mas a gente acaba não usando porque envolve ser diferente, é a mesma coisa que x1 é diferente de x2. Então, f de x1 tem que ser diferente de f de x2. Tá? A gente não usa isso aí porque nós não trabalhamos com coisa diferente. A gente trabalha com as coisas que são, né, com sinal de igualdade para poder fazer conta, que é o que eu quero. Então, é isso. Tá? Olhando aqui para o desenho, é isso aí, a forma de eu traduzir o único. Tá? Então, para ser único, então, se esse cara aqui tiver essa condição de que é único aqui, é igual, então essa unicidade tem que manter aqui também. Então, esse x1 tem que ser igual, tem que ser único aqui no domínio. Tá? Ou seja, se eu partir de dois caras diferentes, eu tenho que chegar em dois caras diferentes. Se eu estou chegando em dois caras que são iguais, eu tenho que ter partido de dois caras que são iguais. Porque se eu partir de dois caras que são diferentes, eu não tenho a unicidade. Beleza? Ok. Então, esse desenho que está aqui, ó, não é bijeção. Esse desenho aqui satisfaz a unicidade, mas não é bijeção. Ok? Então, vamos ver aqui, ó, como eu escrevi ali, ó, não é bijeção, mas satisfaz a existência. E aqui, não é bijeção, e esse caso que está ticado em verde, né? Não é bijeção. Mas cumpre a unicidade. Ok? Então, beleza. Então, agora eu tenho exemplos de coisas que existem lá dentro
do conjunto de relações bionívocas, de funções que são bijeções, né? Que não é bijeção, mas cumpre a existência. Não é bijeção, mas cumpre a unicidade. Bom, eu vou dar um nome para esses caras. Os que não são bijeções, mas cumprem a existência, eu vou chamar de sobrejeções. Então é uma sobrejeção isso aqui, tá? E esse outro é uma injeção ou injetoras. Ok? Então, quando cumpre a unicidade, mas não cumpre a existência, é uma injeção. Quando cumpre a existência, mas não cumpre a unicidade, é uma sobrejeção. E assim eu tenho funções sobrejetoras e injetoras. E bijetoras. Claro, evidentemente, como o conceito de sobrejetora e de injetora, ele vem do conceito de bijetora, então, evidentemente, você pode, como assim, consequência, dizer que uma função é bijetora se ela for sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Tá? Mas na real, o que acontece é que o conceito de ser sobrejetora ou de ser injetora, eles são herdados do fato de relações bionívocas. Tá? Quando eu exijo que de A para B seja função e que a relação inversa, cada uma das, né, seja também uma função. E aí eu tenho a relação bionívoca, a bijeção, e aí eu vou fazendo algumas relaxações e chego nesses dois novos conceitos aqui. E com isso, também a gente tem que pensar que existem coisas que não são bijetoras, aliás, existem funções que não são sobrejetoras e nem injetoras. Então, para vocês pensar, para o lar. Há, estou afirmando, funções que não são injetoras nem sobrejetoras. Bom, no nosso desenho aqui então agora a coisa ficou da seguinte forma. Então eu tenho aqui o conjunto branco de todas as possíveis relações, o conjunto laranja de todas as funções, o conjunto amarelo das funções que são bijetoras, tá? E aí eu consigo relaxar a existência e a unicidade. E aí eu vou ter um desenho aqui de funções que são injetoras e funções que são sobrejetoras. E vou ter também coisas que não são. Vou ter aquelas que são essas daqui, ó, né? E vou ter funções que não são injetoras e nem sobrejetoras. Então deixei lá para o lar vocês pensarem nisso daí, porque daí na aula de amanhã eu gostaria daí que vocês me trouxessem a ilustração das funções injetoras e sobrejetoras dentro desse cenário aqui, tá? E aí um exemplo de uma função que é bijetora, de uma que é só sobrejetora, de uma que é só injetora e de uma que não é nenhuma coisa nem outra. Ok? Que daí eu vou perguntar aleatoriamente aí para vocês. Dúvidas? Não há dúvidas? Nenhuma? Ah, é para fazer o seguinte. É para... Agora você tem um conjunto. Vocês agora têm um conjunto... Vocês têm dois conjuntos novos, na verdade, né? Então vamos lá, ó. Vamos fazer um desenho mais limpo aqui. Conjunto de todas as relações.
conjunto das funções. Conjunto das bijeções. Isso foi o que a gente fez aí hoje. E agora, pro finalzinho, a gente aprendeu que tem um conjuntinho que são sobrejeções. E um outro conjuntinho aqui que são injeções. Acontece que existe uma coisa em comum entre eles aí, existe uma interseção entre eles, claro, que são as minhas bijeções, né? E, enfim, o que eu pedi para vocês fazerem, eu acabei fazendo aqui. Que é isso aqui, né? Como que são as minhas, conjunto das minhas funções sobrejetoras? E esse azul. Como que são os conjuntos das minhas funções injetoras? É esse aqui em verde. E das minhas bijeções, é esse que está desenhado aqui em amarelo, ó, que é a interseção entre injetoras e sobrejetoras. Então eu tenho aqui agora a sobrejeção e eu tenho aqui a injeção. Bom, então agora em vermelho, vocês vão me trazer alguns exemplos, 4 para ser mais exato. Vocês vão me trazer um exemplo daqui, vocês vão me trazer um exemplo daqui, um exemplo daqui e um exemplo daqui. Ou seja, vocês vão me trazer um exemplo de uma função que não é nem injetora nem sobrejetora. Beleza. O que ela é? Ela, sei lá, não tem nada em especial em relação a isso que nós estamos estudando. Ela não é nem injetora nem sobrejetora. Vocês vão me trazer um exemplo de uma função que é só injetora e depois de uma que é só sobrejetora. E um exemplo de uma que é injetora e sobrejetora. É isso. Certo, seu Pedro? Beleza. Tá? Então é isso. Mais alguma dúvida? Fala, Rodrigo. Imagem inversa é um outro conceito. Não tem nada a ver com função inversa, não tem nada a ver com isso, tá? Explico isso amanhã direitinho, beleza? Não precisa se preocupar com isso agora para poder trazer as funções para mim. Mas daí amanhã eu explico isso com mais calma, direitinho, tal, o que é a imagem inversa, tá? A imagem inversa de um conjunto está no domínio. Mais alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Beleza. Então, fechamos aqui. Bom resto de dia para vocês. Muito obrigado pela presença. Cuidado com a porcaria da Covid. E nos vemos amanhã então, ok? Até mais.